Oiê, meu nome é Giovana e seja muito bem-vindo ao Sexta de Contos, um novo programa original da FAC Web TV. Aqui a gente fala de contos autorais escritos por 3 alunas incríveis aqui da Escola Estadual Professor Antônio Guedes de Azevedo, de Bauru. Aqui comigo estão a professora Cristiane, a Kemily, a Malu e a Gabi, a autora do conto do episódio de hoje. Mas antes da gente entrar no nosso debate, vamos conferir Tempo Perdido, por Gabriela Campos Leme. Tempo perdido. Em qual momento seu joelho começou a sangrar, não tinha certeza. Mas o ar frio da noite, cortando seu rosto, compensava qualquer sensação negativa que sentia. Era possível que tivesse caído várias vezes, mas caramba, de quem se importava? Gramas molhadas grudavam em sua perna, seus pés não paravam mais de um segundo no chão, e tudo em que Ayla conseguia pensar era como fazia tempo que não corria por pura vontade. Na manhã seguinte, foi acordada pelo sol incomodando seus olhos. Não conseguia se lembrar da última vez que dormira sem preocupações daquele jeito. A noite anterior passava por sua cabeça cambaleante de sono, ao passo que se levantava para observar o quintal da casa. Repassava imagens de seus amigos juntos e, como era mesmo? 1, 2, 3 passos e um giro com a mão para o lado. Céus, que vergonha! Não se arrependia de nada. Pelo menos ainda não. Estava muito cedo para isso e nem tinha um café na mão. Na verdade, se lembraria desse dia com muito carinho. Era início das férias de julho de seu último ano escolar e as árvores já não tinham mais folhas. Os cachorros de Sarah tinham saído para o jardim mesmo assim, com um vento não tão agradável no ar. Ayla os assistia apoiada nos cantos da janela, enquanto se deixava derreter com o sol ameno batendo em seu rosto. Ela sabia que podia desperdiçar um pouco de seu tempo hoje, que era um dia de se ocupar com grandiosas necas de pitibiribas, mas nem sempre pensaria assim. Vejamos, a própria ida à casa de Sarah na noite passada já foi um desafio. Acreditava que qualquer um que cruzou com seu caminho pensou que a garota estava prestes a matar alguém. Realmente tinha um mau humor tenebroso estampado em seu rosto. Mas, horas, não é comum ficar no mínimo desconfortável com vestibulares e uma vida totalmente diferente chegando? Além do mais, Ayla não conseguira terminar um exercício, se estressou com química de novo e sentia que iria perder um tempo valioso demais ao sair para ficar com seus amigos, e odiava esse sentimento de culpa. Claro que gostaria de revê-los e esperava que conseguisse dar a devida atenção ao momento, porém havia dentro de si um crescente desejo de que a noite pudesse acabar rápido e de que conseguisse voltar logo para casa. Ainda havia sol o suficiente para que Ayla pudesse andar até a casa de Sarah após descer do ônibus. Seu ânimo melhorou um pouco ao aproveitar o silêncio que percorria a rua da amiga. Como o bairro era um pouco afastado da cidade, conseguia sentir livremente o cheiro das árvores que a rodeavam. Sentiu-se mais calma. Ao parar em frente à porta, respirou fundo 2 vezes antes de chamar pelo nome de Sarah. Pôde abrir um sorriso sincero quando os 3 cachorros da amiga vieram correndo ao portão para recebê-la. Mas quem a atendeu, na verdade, foi Luiz, seu companheiro da sala. Todo começo de ano, as turmas mudavam e seus amigos eram separados entre si. Mas, por algum milagre do destino, isso nunca interferiu na relação do seu grupo. Mesmo que todos tivessem a consciência de que com o fim do ano próximo as coisas logo virariam de ponta cabeça, por essa noite não precisavam nem queriam pensar nisso. O jardim da casa fora decorado com luzinhas pendentes que acolhiam a vista. Seus amigos já estavam todos espalhados pelo quintal quando ela chegou. Picanha ainda rodeava quando foi se sentar em um dos bancos, pedindo carinho. Olha, não julguem a escolha de nome para o cão. Sarah sempre era meia viajada, mas o pobrezinho realmente parecia com uma, fazer o quê? Dora e Pedro sentavam-se ao lado e Ayla riu ao perceber do assunto de que tratavam. Às vezes, tudo em que vestibulandos pensam são fenômenos ondulatórios. A noite corria tranquila e Ayla preparava-se para sair, quando foi interrompida pelo chamado de uma música. Como brasileiro não importa a ocasião, no exato momento em que Olha a Onda começou a tocar, a garota foi levada pelos amigos até a fila que começava a se formar. Os passos vinham fáceis e as risadas atrapalhadas também, principalmente ao se trombarem ou errarem a direção da onda. Aproximando-se o fim da música, concordaram que seria uma desonra não colocar outras na sequência.
Desse modo, não havia precedentes para qualquer interrupção na fervorosa energia que compartilhavam. Era quase mágica a capacidade que as músicas tiveram de os fazerem sentir todas partes de um só ritmo. Não era preciso pensar no que fariam amanhã, mês que vem ou ano que vem. O mais importante agora era que formassem quartetos o mais rápido possível para que pudessem acompanhar a coreografia no Just Dance. Após incontáveis danças, Ayla se retirou para descansar e beber um pouco de água. Sua respiração ainda estava pesada e podia sentir fisgadas de eletricidade correndo em seu corpo. Ao ficar assistindo seus amigos ainda em sintonia, se deu conta do quanto realmente gostava de ficar com eles. Sentia-se uma tola por ter algum dia esquecido como era bom poder rir à toa. Quando todos já estavam largados pela grama e pelos bancos, suando incontrolavelmente, Luiz sugeriu darem uma volta de carro para que sentissem o vento da noite. A casa de Sarah ficava perto de uma área aberta que os deixaria à vontade para caminhar livremente. Já era muito tarde da noite para ter tempo de pensar em fazer qualquer outra coisa. Então, Ayla pediu para sua mãe que a deixasse dormir na casa de Sarah. Mal teve tempo de pensar muito sobre isso quando já estava no carro, com a cabeça levemente para fora, sentindo o ar gelado embaraçando seu cabelo. Por quanto tempo será que a gente consegue ficar aqui sem congelar por completo? Dora já começara a tremer e apoiava-se em Ayla para tentar se aquecer. Sua cabeça pesava de um jeito confortável em seu ombro e Ayla abraçou a amiga enquanto olhava para a vastidão de luzes no céu. Poucas nuvens cobriam a lua, de forma que havia ainda alguma luz para enxergar o campo e uns aos outros. Naquele momento, as únicas coisas que conseguiam ouvir eram as folhas das árvores se debatendo e o tremor dos dentes de cada um. Ok, talvez ter ficado em casa com um ventilador na cara teria sido uma melhor ideia. Porém, mesmo que se sentissem a um passo de avistarem o expresso polar indo buscá-los, a calmaria do lugar compensava. Podiam voltar a respirar de acordo com o vento e em suas próprias cadências. O ar gelado entrava e saía com facilidade, e de pouco a pouco seus corpos se acostumavam com a baixa temperatura. Ayla notou, entretanto, que Luiz ainda estava todo embrulhado em seu moletom e não parava de tremer. Foi então que sugeriu algo que há tempos nem cogitaria fazer. Certo que movimentar seus corpos subiria suas temperaturas, e apostar uma corrida certamente ajudaria. Mas Ayla não tinha parado para pensar em como aquele povo era competidor. Meu Deus! Ah, mas ela também era. O desespero de chegarem ao marco era tanto que caíram, levantaram-se, tropeçaram, mas ninguém parou de correr em nenhum momento. Ayla olhava para os lados e fazia tentativas atrapalhadas de recuperar a respiração, mas era interrompida pela visão de alguém a ultrapassando. Mas de pouco a pouco chegariam aonde precisavam. Logo já estavam lá, um a um. Acho que muito tempo havia se passado desde que Ayla pudesse dar uma respiração profunda que não fosse por frustração. Não há nada como sentir-se acalmar aos poucos depois de sentir todo o seu corpo em alerta. Só que dessa vez não foi por estresse, e sim por ter feito algo que genuinamente a satisfazia, algo que fez por pura vontade. Abatidos pelo cansaço de todo o caminho, iam todos se concentrando em seus próprios corpos novamente e voltando a si. Nos próximos dias, era provável que acordariam com suas pernas doloridas e teriam que aguentá-las com calma em cada movimento. Mas por aquele precioso momento em que puderam olhar uns aos outros nos olhos, energéticos e com sorrisos de orelha a orelha, quando iam chegando um por um onde queriam, valeu a pena. Ayla podia sentir seu coração batendo acelerado dentro do peito, mas nunca se sentiu tão descansada. Que bom que não ficou em casa se preocupando demais. Que bom que pôde rir com quem amava. Nem foi tempo perdido. Afinal, somos tão jovens. Então, meninas, eu acho que esse conto é muito significativo, né, no contexto de vocês enquanto vestibulandas. Então, eu queria primeiramente saber o que esse conto causou em vocês, o que vocês sentiram, se ele trouxe alguma reflexão para vocês nessa posição que vocês estão e para a professora também, enquanto professora de alunos que são pré-vestibulandos. Bom, foi um conto que veio na hora certa. Eu consegui sentir todas as sensações do que estava acontecendo dentro do conto por ser algo da nossa realidade, né? E além de tratar do vestibular e dessa pressão, ele trouxe algo que eu achei muito bonito, que é a necessidade de estar presente. Que a personagem Ayla traz isso pra gente, essa necessidade de a gente viver os momentos com os nossos amigos, até mesmo o ano de vestibular, viver o momento.
Então foi um conto que veio na hora certa e é um conto lindo, belíssimo. Tem uma escrita autoral, uma originalidade muito bonita, que é muito da Gabi. E é um conto esplêndido, eu fiquei totalmente apaixonada por ele quando eu li. Acho que quando eu li o conto, deu uma sensação assim, de saudade mesmo. Acho que eu vejo isso mais em questão de quando eu era um pouquinho mais nova, né? Não que eu seja assim, né? Não que eu seja tão velha. Mas lembrou muito da minha infância, né? Aquele cheirinho de Grama molhada. de voltar a ser criança, acho que seria isso. Voltar a sonhar, viver assim intensamente, sentir, estar mais perto dos amigos, de não ter essa preocupação tão grande assim com o que eu vou ser amanhã, o que eu vou fazer, será que eu passo, será que não? Choro, crise existencial, tem tudo isso. Mas acho que foi isso. Deixou um pouquinho mais quentinho pra saber mesmo do que eu vou ser. Bom, a Gabi fez uma produção incrível. Ela pega Tempo Perdido, né, da banda Legião Urbana, dali da década de 80. E ela faz uma antítese, assim, muito profunda com o Carpe Diem, que aproveite seu dia, não desperdice seu tempo, e que é muito marcante lá do arcadismo. E eu até queria perguntar para a Gabi se ela, em algum momento, pensou nisso, se em algum momento, se você lembrou dessa questão do Carpe Diem, né, do aproveite seu dia, para fazer essa antítese tão profunda em relação ao tempo perdido. Eu pensei muito mesmo nisso, principalmente porque nas férias de julho, quando eu tava fazendo, eu fiquei estudando um pouco de literatura e o que eu mais gostei foi o arcadismo, foi toda essa estética de ir pro campo pra ter uma vida melhor. E eu fiquei muito, nossa, isso é o que eu penso. E o que a Ayla pensa? O que ela pode sentir também quando ela vai pra perto do campo, sabe? Quando ela consegue sair um pouco de estudar matéria, escola, sabe, um pouco dessa pressão toda e ir pras árvores, ver um pouco o céu de novo, se reconectar um pouco com a natureza e acalmar o corpo e pensar, calma, eu tô aqui, o mundo tá aqui, tá todo mundo ao meu redor também, tá existindo, cada um no próprio tempo. E eu fiquei pensando como que ela pode aproveitar esse tempo mesmo. Uma coisa que às vezes para de acontecer é que a gente para de correr. Eu fiquei pensando, por que quando a gente é criança a gente começa a correr pra todo lugar, mas quando a gente cresce a gente já não corre mais. Aí eu fiquei pensando pra ela aproveitar bastante o campo, ela pode correr, pra ela soltar a tensão que tá guardada no corpo, principalmente, e se conectar com a natureza mesmo, com ela mesma. E hoje eu vi um post no Instagram falando justamente sobre isso, como a sociedade do cansaço traz essa romantização do cansaço, que a gente sempre tem que estar cansado, que não pode parar, ter tempo pra nada. E a própria música do Legião Urbana traz isso, nessa liquidez do tempo. E como vocês enxergam essa abordagem assim, no conto, dessa liquidez do tempo, dessa rotina que a gente se afunda e que a gente romantiza esse cansaço? É uma das perguntas que eu tinha pra fazer pra Gabi sobre essa romantização da dor, que a gente percebe na Ayla em alguns momentos. Inclusive tem um trecho que diz assim, abre aspas, acho que muito tempo havia se passado desde que Ayla pudesse dar uma respiração profunda que não fosse por frustração, fecha aspas. E eu fiquei pensando, quando? E por que a gente se acostumou com isso? E aí a minha pergunta pra você era, o que você faz pra tentar viver a vida um pouco mais leve? Porque isso é consciente, a gente sabe que a gente tá cansado e frustrado. E aí a gente tem que tomar escolhas pra ter uma vida mais leve. Tem algo que você faça, assim, que reflete no seu texto? Eu acredito que o que eu realmente faço é ficar com quem eu amo, que nem a Ayla foi ficar com os amigos dela. E às vezes, quando eles foram, por exemplo, dançar, às vezes só se soltar um pouco e ficar rindo um com os outros de um jeito atrapalhado, um batendo sem querer no outro. Escutar uma música é o que mais me acalma. Eu fiquei escutando tanta música pra fazer esse conto, que eu acho que elas refletiram um pouco aqui, que elas têm bastante energia e você fica mais preso na música
e você consegue entender cada sentimento que os compositores fizeram, e eu queria talvez passar um pouco dessa energia. Essa era uma das minhas perguntas também. Por que o tempo dela não foi perdido? Mas você já respondeu muito bem agora que não foi perdido porque ela estava com quem ela ama. E ela soube estar presente naquele momento e não pensando em outras coisas. Tem uma pergunta. Se, com o conto que você escreveu, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está entrando, assim, na fase da adolescência, tem todo esse pensamento, vem os hormônios, vem a cobrança e todo o resto, o que seria? Eu acredito que, mesmo que é muito importante você se concentrar no seu futuro, no sentido de você construir um passo de cada vez, de estudar, prestar atenção, não se cobre demais pra pensar que, nossa, não, é melhor eu ficar em casa hoje estudando. Eu já fiz isso semana passada, deu certo, então eu vou ficar de novo. Não vou sair com os meus amigos, não vou escutar uma música, não vou ver uma série. Às vezes, tenta só conciliar esse tempo de não deixar nem você ficar tão perdido no mundo acadêmico e pressão e tem que fazer isso, e também não ficar no só relaxa, deixa a vida me levar. Tentar conciliar os dois é o mais importante para você não se perder e deixar tudo meio embaralhado. O que é importante para você? Pensa nisso, veja você mesmo e se pergunte o que você gosta, o que você realmente gosta. Você pensou então no conto, escrever, né, para um público da sua idade, para pessoas que estão ali, né, fazendo ensino médio, principalmente na terceira série, para refletirem que é o seu tempo, né? O que deve ser dedicado, o que deve ser considerado e o que jamais pode ser definido como perdido. É isso? Sim, principalmente porque às vezes nos intervalos eu vou conversando com os meus outros amigos e eles ficam falando, né, de toda essa pressão e eu fico pensando, caramba, a gente tá no mesmo barco, né? Então, talvez, o que eu posso fazer para ajudar? Meio indiretamente, né? Entendeu? E ao Só escrever a literatura, a escrita, te trouxe um acalento? Ah, com certeza, porque às vezes eu ia falar, como que eu vou resolver o problema dela se nem o meu eu resolvi? E aí eu fico pensando, bicho, calma, então deixa eu pensar também o que eu tenho que fazer com a minha vida. Aí pode refletir um pouco no da Ayla, né? Entendeu? Eu fiquei pensando nisso. Porque a parte mais difícil de escrever pra mim foi o final. Porque como que eu vou escrever uma parte tão fechadinha se às vezes nem eu consigo ficar pensando nisso? Então, foi o momento que eu mais tive que refletir pra escrever mesmo. O final, pra fechar, que ela tava se sentindo melhor e que esse tempo foi mais precioso pra ela, principalmente do que ela tava sentindo. E você partiu do título da música, O Tempo Perdido, para colocá-lo no final, ou você foi escrevendo e chegou? E chegou. Eu não tava pensando muito realmente em falar dele no meio também, mas só esse é o momento certo. Caiu certinho quando eu pensei assim. Foi Realmente. o melhor fechamento que tinha, assim, pro conto. Que, além dele definir muito bem tudo que a narrativa traz, ele também finca ali a intertextualidade com Legião Urbana, né? Pode ser que, lendo o título, a pessoa pense que é só uma coincidência, Tempo Perdido com Legião Urbana, mas aí no final dá pra ver claramente que realmente existe essa intertextualidade. O conto, né, inclusive, ele fecha com essa frase, nem foi tempo perdido, afinal somos tão jovens, né? Que é como diz na música. E isso me fez refletir bastante sobre a juventude hoje em dia, né? A juventude, até um tempo atrás, eu não sei se dá pra gente dizer isso hoje em dia, mas até um tempo atrás era vista como um momento, assim, de diversão. As pessoas ficam falando, aproveite enquanto você é jovem. Mas eu não sei se hoje em dia isso ainda é válido, dizer que a juventude é um momento de diversão, de aproveitar a vida. Como vocês enxergam isso hoje em dia? Isso ainda se encaixa na realidade da juventude? Eu acredito que é uma pergunta que depende de muitos fatores. Se a gente olhar aqui ao nosso redor, a gente tem pessoas que estão totalmente dentro do ambiente acadêmico e precisam muito dessa, eu diria, não validação, mas esse reconhecimento que esse ano de vestibular traz. Obviamente, existem muitos jovens que vivem em função da diversão e
problema nenhum em relação a isso, mas é algo subjetivo, é algo que a gente não pode, eu acredito, colocar um ponto final e dizer que a juventude hoje em dia é assim. Não é algo que dá pra generalizar, tipo, a juventude é diversão, a juventude é um saco hoje em dia. Sim. É muito subjetivo. Você encontra diferentes perfis, né, nessa juventude. E aí eu penso ali como professora, como adulto, o desafio é identificar esses perfis e trabalhar de forma mais adequada com eles, né? Acho que, como a Malu falou, depende de diversos fatores. Eu acho que essa ideia vem mais daquele tão sonhado, né, espaço mais americano, assim. Eu vejo que na minha cabeça, quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, quando eu crescer... Esse só festas. Só festa, só aquele sonho que a gente vive. Mas não, acho que sempre teve essa realidade das pessoas terem que se preocupar mais com a sobrevivência delas do que realmente viver da maneira que elas querem. É um pouco elitista, né, talvez, esse pensamento de que a juventude é diversão, é um momento de você aproveitar, porque realmente, assim como em todas as fases da vida, a gente tem um momento de aproveitar a juventude, tem um momento de diversão, mas não é só isso, pelo menos na realidade da maioria das pessoas e dos jovens. Quando eu era mais nova, eu via muita coisa sobre a juventude mesmo, e era uma coisa muito idealizada, não era uma coisa que falava mal dela, porque, por exemplo, eu não via músicas que estavam muito tristes, eu via mais coisa de aproveitar mesmo o tempo. Só que quando eu fui chegando nessa fase, eu fui me distanciando disso, não sei porquê, e foi tão... Quando eu percebi isso, eu fiquei tão triste, pra falar a verdade, que, por exemplo, no terceiro ano, eu fui parando de escutar as músicas que eu ouvia, de ver os filmes que eu assistia, as séries. E por que eu fiz isso? O que realmente eu gosto? E por que eu tô me distanciando disso? Porque às vezes foi realmente a pressão de todas as outras coisas que acontecem, você vai se separando do que você gosta. Então, voltar para um espaço interior de o que eu sinto e por que eu me sinto melhor quando eu tô ouvindo outras coisas, quando eu tô vendo e tendo outras coisas ao meu redor. Eu tenho uma boa notícia pra vocês, porque na minha época de vestibulanda, eu também senti muito essa desconexão comigo mesma, eu não sabia quem eu era, do que eu gostava, porque eu tava tão concentrada ali em só conseguir aquele objetivo, que eu me distanciei de tudo que eu gostava. Mas fiquem tranquilas, porque, pelo menos no meu caso, na faculdade, a gente se reencontra. Fazendo aquilo que a gente gosta, a gente se reencontra e até se redescobre enquanto pessoa. Uma coisa que eu queria falar, que só no finalzinho do conto eu queria pontuar uma coisa. Que quando ele começa a correr, tem um momento que ela começa a falar assim: o desespero de chegarem ao marco era tanto que caíram, levantaram, se tropeçaram, mas ninguém parou de correr em nenhum momento. Ayla olhava para os lados e fazia tentativas atrapalhadas de recuperar a respiração, mas era interrompida pela visão de alguém a ultrapassando. Mas de pouco a pouco chegariam onde precisavam, logo já estavam lá um a um. Esse momento eu até conversei com a minha mãe, que ele não precisa necessariamente contar só como esse movimento físico de correr, e sim como a vida deles e a mensagem do que ele poderia passar, de que eles estavam com tanta energia e com tanta vontade de ir, que eles estavam tropeçando, eles estavam caindo, mas eles levantavam e eles continuavam. E ela queria descansar, mas ela via outra pessoa passando ela não parava então, porque realmente vai ter essa comparação, eu acho que pode marcar bastante, mas que no tempo de cada um, eles chegavam lá um a um. Então, eu queria só pontuar isso. Que eu pensei. É bem bonito, na verdade, a forma como você trouxe isso, né? Porque você trouxe isso no ato, assim, no clímax do conto, que é o momento que eles correm e se libertam, mas ainda tem essa mensagem por trás. Então é bem significativo. E talvez você tenha que reler o conto algumas vezes pra entender essa jogada que você trouxe. Achei genial. Bom, então é isso. Essa foi nossa discussão de hoje. Espero que esse episódio tenha te feito refletir tanto quanto fez a gente debater aqui nessa conversa. Se você tiver alguma observação, alguma impressão que você queira compartilhar, pode deixar na aba dos comentários. Tchau, tchau e até o próximo episódio.